bora, bora, esse ano, bora, bora, que o amor vai ter jeito. Foi por influência, talvez, da primeira-dama, mulher do presidente Bolsonaro, que é evangélica? Talvez. No nosso caso, não. Não, né? Aqui, na verdade, Nela, eu nunca me lancei a nada. Sou candidato pela primeira vez, nunca me lancei a nada. Na verdade, o que nos levou a lançar a candidatura foi exatamente ver e sentir a necessidade dos que estão aí não representarem a verdadeira mudança. Que o povo do Amapá tanto anseia e espera ao longo de 34 anos. Portanto, diante disso, eu via que o prazo já estava se esgotando e eu disse, ninguém tem coragem, eu tenho coragem. E reunimos o nosso grupo apoiou. Eu venho de movimentos de rua, movimentos conservadores de rua, essas passeatas, carreatas, sempre estivemos por trás. O mesmo grupo que está me apoiando hoje é o mesmo grupo que sempre realizou essas organizações aí de movimentos, desde que esse movimento bolsonarista surgiu no Amapá em 2017. Então, assumido como da direita radical. Se direita radical for defender Deus, pátria, família, liberdade, eu sou radical. Mas eu acho que não é. Nosso pensamento, na verdade, é em favor da conservação desses princípios que estão sendo solapados, destruídos constantemente, por uma visão progressista que, infelizmente, não está agregando. Infelizmente, está gerando mais problemas do que soluções. Fala, eleitor! A retirada dos vigilantes das escolas da rede pública estadual causou dois problemas gravíssimos. De um lado, colocou na rua, fora do mercado de trabalho, pais e mães de família que precisam de emprego. Por outro lado, aumentou a violência e a criminalidade no estado, na medida em que as escolas sem vigilância viraram alvo fácil, presa fácil para bandidos, assaltantes e outras ocorrências de violência que precisam da presença desses profissionais dentro da escola. O senhor, eleito governador, vai trazer os vigilantes de volta ou vai deixá-los fora do mercado de trabalho por mais 4 anos? Olha, essa é uma bandeira que eu tenho levantado. Eu nunca concordei com a demissão de mais de 3.000 vigilantes. Achei um absurdo, sem precedente, até porque colocou em risco a saúde, a segurança de muitas crianças nas escolas. Nós vimos aí que se sucedeu após essa decisão tresloucada nas repartições, onde eles sempre estiveram trabalhando de uma maneira honesta, desempenhando seu papel. Então eu quero dizer aqui que os vigilantes têm o meu total e irrestrito apoio no levantamento desta bandeira. Eu nunca concordei que câmeras pudessem ser colocadas, até câmera não protege nada. Mesmo porque são gravados, tem centenas de imagens aí de furtos e não se vai atrás, não se busca a solução desse problema. Quer dizer, então um prejuízo gigantesco numa decisão administrativa absurda. Esse dinheiro dessas câmeras não está ficando no estado, está indo para fora do estado. Isso é um outro problema grave. Eu vou não só garantir que eles retornem, como também retornem capacitados. Eles precisam estar capacitados, precisam estar armados, e não do jeito como estão colocando aí com cacetete. Precisam estar armados para garantir a boa segurança dos alunos nas escolas. E a gente queria saber por que ser governador do estado e como seria um sacerdote, um pastor evangélico comandando o executivo estadual. Além de pastor, como ele falou, eu também tenho preparação, exatamente. Eu hoje entendo que ao longo de todo esse tempo Deus está me preparando para esse momento. Eu sou professor de direito administrativo, de direito constitucional, conheço como deve acontecer a estrutura, como deve ser organizada a estrutura administrativa do Estado, mas infelizmente como está sendo organizada, a gente já viu, estamos em um estado de falência. Eu tenho dito sempre que nós cristãos estamos falando hoje de política para não sermos proibidos de falar de Jesus amanhã. Não adianta orar como cristão e votar como ímpio. Tem muita gente, eu digo isso, Melo, porque eu vou fazer uma denúncia aqui em primeira mão no seu programa. Eu não estou recebendo o apoio dessas grandes convenções, desses grandes líderes do Estado. Que você fique bem ciente disso. Eu não sou um candidato de igreja, nem de convenção, e muito menos lançado por grupos de pastores.
Nós estamos aqui em uma candidatura que surgiu de forma espontânea para representar o povo de bem do nosso estado, que quer mudança. Nós identificamos, Melo, um aspecto muito grande que vai além dessa bipolarização. A bipolarização, Lula, Bolsonaro está em todo o Brasil, mas aqui no Amapá tem uma bandeira mais forte, que une direita e esquerda, que é a mudança. A mudança. Tem muita gente que está vindo para cá por causa dessa bandeira. É pessoas dizendo, basta, chega, ninguém aguenta mais isso aí que tá. Todo mundo conhece quais são os meus princípios e quais são as minhas raízes. Mas eu quero te dizer que nós vamos trazer profundas mudanças. Eu, como cristão, respondendo aqui a pergunta do Kleber, quero dizer que estou aqui à disposição do Estado, ficha limpa que sou, com ideias, com um plano de governo que já está no site do TSE, um dos mais completos e amplos. 41 páginas de muito conteúdo, de muita proposta para recolocar o Amapá nos trilhos do desenvolvimento. Gostaria de saber sobre o seu programa de governo em relação à saúde mental para a população amapaense. Essa alta incidência de problemas relacionados à saúde mental está diretamente ligado aos enormes problemas de ordem socioeconômica, Melo. Isso está diretamente relacionado. Não é à toa que o estado do Amapá proporcionalmente seja um dos estados onde mais pessoas se suicidam no Brasil. Problemas de ordem mental terão um foco muito grande no nosso programa de governo. Eu preciso que você compreenda isso. Nós identificamos que essa faixa entre 15 e 24 anos é onde estão 80% das pessoas que se suicidam no Amapá. Existem projetos muito interessantes, mas que infelizmente não recebem apoio do atual governo. Candidato, bom dia. Nós vivenciamos aqui no Amapá desde 2020 mais vários apagões aí, né? Apesar de termos mais de 4 hidrelétricas atuando no estado. No seu plano de governo, o senhor reavaliaria essa situação das hidrelétricas que atuam no Amapá? Com certeza. Além disso, o nosso plano também prevê situação para dar um apoio maior a comunidades mais deslocadas. Eu tenho ido muito no Baidique, o povo do Baidique me conhece muito, tenho acompanhado o problema grave do desbarrancamento, tenho acompanhado lá o problema grave da energia lá no Baidique. Eu cheguei da última vez lá, Melo, estava 45 dias sem energia. Então, um problema gravíssimo. Qual é a solução aqui para o estado? De maneira isolada, incentivar essa questão da energia eólica. Isso tem que ser incentivado, isso é muito importante. Energia limpa, uma energia que vai levar qualidade de vida para as comunidades mais distantes e, ao mesmo tempo também, com a bancada federal, resolver essa situação. É impossível que nós tenhamos 4 hidrelétricas gerando 3 vezes mais energia, que essas 4 hidrelétricas geram 3 vezes mais energia do que o estado precisa. E nós estamos pagando uma das energias mais caras do Brasil. A energia que está entrando nesse guinhão, conectado nacionalmente, está chegando lá em Santa Catarina mais barato do que aqui onde está sendo gerado. A nossa ideia, portanto, com a bancada federal, é criar mecanismos que diminuam essas tarifas aqui na região geradora. É uma coisa bem simples. Gostaria de saber com você, caso você seja eleito, o que você tem de melhoria para a Unidade Mista de Saúde do Amapá, que hoje nós não temos um hospital, nós temos uma tenda armada lá. Gostaria de saber quais são os seus projetos voltados para essa situação de saúde no município de Amapá. O município de Amapá atravessa, esse que ela citou, é apenas um dos problemas, questão de saúde. Realmente está abandonado. Passei por lá, o quadro é caótico. Tenha plena certeza que nós vamos levar seriedade, principalmente, eu tenho sempre dito, se nós começarmos a fiscalizar o uso do recurso público, se nós começarmos a utilizar de uma maneira eficaz, pode ter certeza que ele chega à ponta. A grande verdade é que essas operações da Polícia Federal têm nos mostrado dia após dia que estes que estão aí não têm propósito, pode ter qualquer outro propósito, menos de administrar e de governar. Tá? A grande verdade é que essas operações da Polícia Federal relacionadas à saúde estão levando muito recurso que deveria estar sendo aplicado aí onde a senhora está reclamando nesse momento. E isso vai acontecer, mas é necessário que nós façamos a escolha correta. Saúde
vai ser prioridade. Uma delas, exatamente essas unidades de saúde em cada município. A nossa meta, inclusive, nesse primeiro momento, é dar uma arrancada com 5 UPAs. Então, sim, duas em Macapá, uma em Santana, exatamente. Eu cheguei a 5, então. Deu uma verificada que tá lá sim. Inclusive, eu estive agora em Vitória do Jari e está um caos. As pessoas que precisam de uma unidade, porque imagina só, nós não queremos criar uma unidade só para estar tapando um corte, fazendo curativo, não é só isso. Tem que ser no mínimo média complexidade. Povo de Vitória do Jari, povo de Amapá, nós vamos investir muito, não somente lá, mas em todos os outros municípios com eficiência, agindo com seriedade e transparência com recurso público, nós vamos alcançar eficiência na saúde, pode ter certeza. E caso o senhor seja eleito, já considerando que o Estado é laico, né? Caso o senhor seja eleito, como será a sua relação com as religiões de matriz africana, candidato? Obrigado, Zilana. Só dando uma corrigida, nós não condenamos a Umbanda de maneira nenhuma, mas respeitamos, né? Nós temos, claro, radicais em todos os lugares, não é o que nós apoiamos, nem ensinamos em nossas igrejas, ensinamos o respeito. Esse será um governo de respeito a todas as religiões, eu preciso que você entenda isso. Eu sou pastor, mas não estarei como pastor lá, eu serei governador de todos, respeitando as matizes religiosas, culturais. E nós vamos valorizar também. O apoio vai ser dado de maneira irrestrita a todos, né? O respeito, inclusive com o objetivo de criar também, desde já nas escolas, essa cultura do respeito ao próximo. Nós respeitamos as posições ideológicas, culturais, né? de ideologia de cada uma dessas pessoas. Temos os nossos princípios? Temos sim, com certeza. Qual vai ser a linha que nós vamos tomar? Vamos tomar uma linha conservadora. Isso pode ter certeza que sim. Mas vamos respeitar todas as matizes. Candidato Gesiel Oliveira, qual a sua proposta para atrair novas empresas e gerar empregos aqui no Amapá? Geração de novas empresas. Primeiro, destravamento dessa malha burocrática terrível que emperra o Amapá. Isso é grave. É interessante observar que alguns poucos empresários aqui, especialmente grandes empresários, inacreditavelmente, conseguiram crescer de uma maneira absurda durante o período da pandemia, enquanto a maioria das empresas era quebrada. Enquanto a maioria das empresas eram obrigados pelo atual governo a fechar as portas, enquanto comerciantes eram presos, enquanto o governo atual, tanto o governo quanto o vice-governador se omitiram quando deveriam apoiar os comerciantes. Comerciante, a maioria aqui composta por nordestinos, eu levanto a bandeira de vocês. Comerciante, vocês terão apoio pleno para trabalhar de forma plena, sem perseguição. O objetivo, na verdade, desse nosso governo é investir em duas frentes muito importantes que vão tirar o Amapá desse buraco: empreendedorismo e geração de produção alimentar, que envolve duas linhas, envolve agronegócio e agricultura familiar. É impossível nós não avançarmos muito se colocarmos em prática isso que está acontecendo e está indo bem em todo lugar do Brasil, tá? Empreendedorismo é a base e vai tirar o Amapá desse fosso. Nasci no Laguinho, sou do Laguinho, né? Nasci na Marcílio Dias, número 889. Minha mãe, toda a minha família mora no Laguinho até hoje. Tenho meus melhores amigos, fiz ali no Laguinho. Sou daqui de Macapá da Gema. Rafael, bom dia. Bom dia. A minha pergunta seria: qual é a proposta para a chamada desses concursos que saíram agora em 2022 e qual a expectativa de novos concursos que virão em 2023? Gostaria de saber, essa é a minha dúvida. É importante. Está bem apado isso aí? Sim, bem com certeza, tenho acompanhado. Especialmente com a transposição, o Estado vai precisar fazer vários novos concursos. Então tenha certeza que nós vamos, assim que assumirmos, ter esse compromisso com esses amapaenses que estão esperando o concurso. Muita gente foi para o quadro federal, portanto se abriu um espaço muito grande no orçamento para que a gente possa então organizar melhor a estrutura do Estado, que certamente vai ter um espaço agora melhor para que a gente possa
fazer novos concursos. Essa que é a nossa ideia. A respeito dos concursos já realizados, compromisso em chamar. Isso aí pode ter certeza que ninguém vai usar de má fé. Nós não vamos aqui, apesar de sabermos que a atual administração vai encher de concurso para o próximo governador assumir, pode ter certeza, tá? Mas nós vamos ter o compromisso de organizarmos dentro dos limites orçamentários da Lei de Diretrizes Orçamentárias para chamarmos todos esses que com o seu esforço, com o seu empenho conseguiram lograr êxito em um certame tão difícil. Qual o plano dele com relação à mobilidade da população em relação ao trânsito, né? Perfeito. A pergunta é sobre mobilidade urbana e há sim dentro do nosso plano um tópico voltado exatamente sobre isso, mobilidade. Tanto em relação à zona, vou falar em relação ao Macapá, onde está aí cerca de 70% da população do Amapá. Em quem vem da Zona Norte, eu moro na Zona Norte, sabe que ali naquela região próxima ali à ponte é o maior gargalo. Aquilo precisa ser organizado, precisa ser alargado. Aquilo ali foi uma obra assim eleitoreira que foi feita ali, eu atravessando ali pelo Bueirinho, está tendo acidente direto, expondo até os moradores daquela região a acidentes, né? Mas nós vamos organizar, isso tenha plena certeza, tá? Existem alternativas, sim, para desafogar o trânsito, tanto de quem vem da Zona Norte, quanto de quem vem da Zona Sul. Há um problema crônico que com certeza será resolvido com planejamento. Falta iniciativa política para fazer isso. Em tempos de eleições, nós ouvimos falar sobre essa questão de mobilidade. Passa, todo mundo esquece. Então tem que ter um plano de mobilidade urbana para ser implementado desde o primeiro ano do nosso mandato, para que ao final desse mandato nós tenhamos aí várias vias desafogando o trânsito e facilitando principalmente o acesso. Então esse é um problema que com certeza nós terá um foco muito grande dentro do nosso programa de governo. Quanto o senhor declarou de bens, de patrimônio ao Tribunal Regional Eleitoral? Eu tenho uma casa só e um carro, de 2014, que é um Etios. É isso que eu tenho, é o meu patrimônio. Né? No geral, todo mundo que isso me dá o conhece quê, é só isso. Eu sempre... E aquilo que eu coloquei ali... Quanto foi? Deu 130 mil da casa e 30 mil do carro. Está avaliado pela tabela da FIP. Dá uma verificação. Se você fosse eleito, você traria mais eventos esportivos para o estado, fomentando assim a economia e o turismo? Com certeza, são eventos que criam assim um calendário turístico, e quando você alia isso a uma estrutura mínima para receber essas pessoas, você gera emprego, você gera renda, mesmo que de maneira temporária, mas com um calendário extenso, desenvolvendo o ecoturismo, é muito espetacular. Eu tenho visto que muitas dessas ilhas, Melo, estão desenvolvendo esportes aquáticos, e nós temos aqui em frente uma coisa fenomenal. E o Amazonas aí, ninguém anda. Lá em breve não tem aquela corrida daquele rabetinha, aquilo é muito legal. São ideias simples, mas que geram renda. Investir, por exemplo, nosso Futilama, espetacular. Os evangélicos, se você analisar as bandeiras que são levantadas pelo conservadorismo, Deus, pátria, família e liberdade, é o resumo do evangelho. O conservadorismo existe há muito mais tempo que o bolsonarismo. O bolsonarismo surgiu aí em 2016, 2017 para cá, e se apossou de algumas bandeiras que já eram levantadas pelos conservadores há muito tempo. Então, eu sou conservador, liberal, cristão. É essa a minha definição. Eu creio que o nosso presidente tem sido uma das pessoas, a pessoa mais perseguida ao longo da história. Eu nunca vi alguém suportar tanta perseguição ao longo de tanto tempo, né, e permanecer de pé. Isso é um desafio gigantesco. Isso é coisa para pirar qualquer ser humano. Muitas vezes isso é até natural da natureza humana, que a pessoa responda de uma maneira mais ríspida. Eu acho que creio da própria característica. Eu, sinceramente, prefiro a dureza da verdade do que a doçura da mentira. Gostei. A dureza da verdade vem da doçura Candidato, da mentira. há quem diga que a falta de ligação terrestre do Amapá com o resto do país acaba prejudicando o nosso desenvolvimento. Porque para sair daqui, só por avião ou então via marítima. Isso acaba atrapalhando a chegada de investidores no Amapá. O senhor eleito governador, como pretende mudar esse quadro para que o Amapá possa receber mais investidores, apesar da dificuldade pela via terrestre? Bem,
nós temos 2 saídas terrestres aqui possíveis. A primeira já está concluída, que é por meio do Platô das Guianas. Tá? Nesse espaço geográfico, nós temos aí cerca de 2,5 milhões de pessoas. É um mercado consumidor gigantesco. Inclusive, um dos nossos projetos é implantar uma grande empresa que nós já estamos conversando, já estamos dialogando com empresas lá do sul para se implantarem no Oiapoque. Já que o amapaense não pode atravessar para lá, e eles podem atravessar livremente para cá, você imagina só, ao longo de 2020 vieram só ter servido pra 20 eles, carros só foram daqui para lá e vieram de lá para cá, sabe quantos? 1.200. Né? Então assim, a ideia, já que a gente não pode aproveitar, vamos utilizar o recurso que vem de lá, implantando uma grande empresa nessa região, uma loja bem grande, bem estruturada em Oiapoque. A ideia é essa, estamos conversando com o pessoal de Santa Catarina, tem um investidor grande que está aqui no Amapá, ele veio para observar, eles estão sabendo o que está acontecendo. Os caras vêm para cá e compram em euro, né? Exatamente, a ideia na verdade é exatamente essa, lá no Oiapoque é euro e ouro. É essa moeda. É mesmo. O Oiapoque tem, assim, eu estive lá, já vou agora de novo, já estive recente. Montou uma lojinha também? Aliás, diga-se... Tem tudo para deslanchar. O Oiapoque, gente, é um lugar promissor, né, para um investidor que quer, olha, implantar uma loja grande ali e atrair todo esse mercado de lá do Platô das Guianas para atravessar e para vir comprar, para deixar dinheiro aqui no Brasil, para gerar renda, para gerar emprego. Nós vamos utilizar isso. Aliás, vou falar aqui em primeira mão para vocês, que está no nosso projeto também. A nossa ideia é ampliar a malha viária, restaurar essa ferrovia que sai de Serra do Navio até Santana e de lá integrar numa parceria público-privada, PPP, a chamada de Ferro Amapá. Qual é o objetivo? Interligar até Oiapoque, pelo meio dessa região, que será a região de maior produção de grãos do Amapá. Produzir arroz, produzir soja, produzir também a agricultura familiar, que vai ter oportunidade de, por esse trem, transportar por um porto, tanto em Oiapoque quanto com saída para Santana, a produção. Então, interligar e permitir com que o Amapá esteja conectado em termos econômicos. Essa é uma um dos nossos projetos, chamado de Ferro Amapá. Precisamos estar conectados com o nosso interior também, que produz pra caramba, né? Agora temos o problema da ferrovia, que ligava a capital, Santana, com Serra do Navio, inclusive, que era o alvo, né, da ferrovia. E foi toda destruída. O senhor tem algum projeto, passa pela cabeça do senhor, caso se eleja governador, e recuperar essa ferrovia, ou reconstruir? Né? Exatamente isso que eu estava comentando agora. Esse é o projeto do Ferro Amapá. Restaurar de chamado de Ferro Amapá. Muito bem. Existem recursos que virão tanto do governo federal quanto da iniciativa privada. Perfeito. É um projeto caro, sim, mas é um projeto audacioso para dar uma saída e uma vazão de produção, tanto da agricultura familiar além do turismo ecológico. Além do turismo, enfim. Tem tanto o aspecto econômico, quanto o aspecto turístico, quanto o aspecto também de escoamento de produção. Então, vai Muito ser bem. Pois é, e ele falou, inclusive, que o projeto era estender a ferrovia até o extremo norte, né? Até o Oiapoque, atravessar o estado de ponta a outra. Sabe que o transporte ferroviário é bem mais barato que o transporte rodoviário. Mais eficiente. Mas tem essa pegada, por exemplo, de acusação de invadir terras indígenas, a questão de... Parece que apoiar a indústria é dar virar as costas para o meio ambiente, enfim. Mas para cá, para o Amapá, trazendo para a nossa realidade, o governo federal fala em abrir, por exemplo, a RENCA, a Reserva Natural de Cobre e Associados. O que o senhor pensa em termos de modelo econômico? Como destravar a economia do Estado? Olha, pergunta excelente, Cléber. Essa vai ser um dos carros-chefes, o destravamento do Amapá. Eu rodei o Amapá todo, e em Porto Grande, aliás, em Pedra Branca, conversei com os mineradores, conversei com o pessoal do agronegócio lá em Porto Grande, e eu tenho observado assim, todos eles reclamam sempre a mesma coisa. Existe um cipoal muito grande de burocracia. Para você ter uma ideia, os números que foram me passados, 222 investidores do agronegócio estiveram aqui em 2017. Em 2018, nós tivemos um boom do crescimento de produção de soja, produção graneleira recorde no Amapá.
Mas aí, infelizmente, veio o atravancamento terrível, sabe, da esquerda, essa visão do ambientalismo exagerado, exacerbado, que é o freio de mão do Amapá. Sabe, o amapaense, o Amapá tem uma riqueza mineral, florestal e da flora aquática gigantesca e que não está sendo explorado. O povo do Amapá está assistindo seus políticos se gabarem de ter nossas florestas intactas. 97% estão intactas, como eles vão falar nesses fóruns ambientalistas lá para a Europa. Às custas do quê? De um povo pobre, de um povo miserável. 56% da população está desempregada. Para quem nós estamos preservando tudo isso? Se o Amapá, o amapaense, não está tendo esse resultado, quem é que está lucrando com isso? Certamente não é o povo. Nós vamos destravar o Amapá, seja em termos minerais, seja em termos florestais, e vamos transformar isso aqui numa terra de produção, de emprego, de renda, como está acontecendo no centro-sul do Brasil. Pode ter certeza, se você fizer a escolha certa, você vai ver essa terra prosperar como nunca. Nós não vamos ser lembrados como o estado mais pobre do Brasil. Nós não vamos ser lembrados como o estado que tem o maior número de desempregados. Nós vamos ser lembrados como um estado de grande produção, de grande geração de renda e de atração de investimento. O tema é arte e cultura. Com toda a qualidade que é produzida pelos artistas no Amapá, mesmo assim, eles têm dificuldade de avançar, porque nós não temos no estado do Amapá um projeto de política pública cultural que discuta de norte a sul desse estado permanentemente com os artistas para que as suas obras e os seus projetos avancem. O senhor, se eleito for, tem esse objetivo de construir esse projeto e como o senhor vai fazer? Interessante a pergunta, e eu quero aqui direcionar o meu alvo agora aos artistas. Ontem foi o dia do artista e eu quero aqui homenagear a todos esses guerreiros e guerreiras que todos os dias, né, fazem a diferença. É muito importante esse setor na nossa sociedade, a arte. Infelizmente, como ele bem enfatizou, nós não temos uma política voltada para essa questão cultural. Infelizmente, assim se criou no Amapá aquela política de se trazer de Sim, verdade. Tá só lodo lá. Tá só lodo. Você vai aqui no Teatro das Bacabeiras lá, é um mofo terrível, sem funcionamento. Ali... Um apelo que estou fazendo de coração, candidato. Recupera o Teatro das Bacabeiras. Vou aqui publicamente. Qual é a câmera que eu olho? Essa aqui? Nós temos um compromisso de resgatar a cultura do estado do Amapá. Nós temos um compromisso de restaurar esse que é o nosso maior símbolo, que é o Teatro das Bacabeiras, que infelizmente está sendo inutilizado. Há uma burocracia gigantesca para que os nossos próprios artistas locais usem aquele espaço. Meu Deus, o que é que acontece para que a gente possa destravar isso? Sabe? Existem investimentos que são feitos imensos, às vezes, como nós vimos agora, meio milhão, 1 milhão gastando para vir uma banda. Se você pegar isso e dividir para o nosso artista local que está aqui com a gente, que tem família, gente, nós teríamos um resultado muito maior. No nosso governo, você será valorizado, artista. Você, produtor de cultura local. Que Deus abençoe, pode ter certeza, fazendo a escolha certa, nós vamos avançar muito em termos culturais aqui. Bora que é uma bater jeito. Rapaz, Dingo tá bonito pra caramba. É pra colar mesmo isso aí. Olha, Gesiel de Souza Oliveira tem 44 anos. Abandonando seu torrão. É casado, viu, você? É casado. Casado há 22 anos. Pai de 3 filhos. Amapaense, mora em Macapá. Bacharel em Direito e Geografia, formado pela Unifap. Pós-graduado em Docência e Ensino Superior, teólogo formado pela FATEC e pela Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus do Brasil. É escritor, relação... Quantos livros? 8 livros. Da pobre população. E é membro, imortal, membro da Academia de Letras Evangélicas do Amapá.
E mais outras coisas aqui, tem bons atributos, né? Meu livro mais conhecido, Melo, é Sinopse Histórico-Geográfica do Amapá, em época de concurso, todo concurseiro conhece, está disponível gratuitamente na internet. Procure lá, Sinopse Histórico-Geográfica do Amapá, professor Gesiel Oliveira, que você vai achar. Você é bom de matemática? Qual é a tua matéria preferida? A minha matéria... Não, eu sou professor de Direito. Direito. Direito penal, Geografia, sou formado em Geografia também. Fui professor de Geografia, Geopolítica, Geografia do Brasil, Amapá. Formado em Geografia, geógrafo. Geógrafo. Muito obrigado. Quero finalizar aqui as minhas palavras dizendo que aqueles que falam em combater a corrupção, mas em que infelizmente continuam se vendendo em tempo de eleição, precisam mudar essa visão, essa perspectiva. Não é a ação dos maus que destrói o nosso Estado, e sim a falta de atitude dos bons. Nosso objetivo é exatamente resetar esse sistema. E infelizmente está contaminado pela corrupção. E o primeiro método que nós temos para estimar a honestidade de um líder é olhar para os homens que estão em sua volta. É só olhar para quem está à sua volta que você vai fazer a escolha correta. Nós aqui, número 28, Gesiel Oliveira, PRTB, estamos cercados, todos uma característica, nós temos o Nada Consta, todos os nossos candidatos a deputados estaduais, federais, o Senado, a doutora Sueli Pini, a minha vice, Adis Vanzila e eu, todos ficha limpa. Se é para fazer novo, vamos fazer novo de verdade, não com essa mudança que estão pregando aí maquiada. A história. E vamos todos juntos fazer um bota fora, tirando as ratazanas que por aqui estão torrando o dinheiro da pobre população. Bora, 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 que o amor